Bom dia a todos e a todas que nos assistem, a todas as pessoas que estão aqui bravamente. Bom dia não, boa tarde, né? Esse mês tem sido um mês bem difícil. As chuvas torrenciais desses últimos dias têm tirado o nosso sorriso, mas continuamos resilientes, juntando forças, porque abril é também um mês que evidencia nossas lutas. Ele é repleto de símbolos e de signos. Datas muito importantes, elas vêm relembrar esses marcos de força e de resistência. 1º de abril, a gente teve como marco na memória a lembrança de um dia que virou uma noite que só teve fim em 1985. Completaram 57 anos em que o regime militar tinha sido instaurado em nosso país. Uma data que deve ser lembrada para que os erros do passado não se repitam nunca mais. Relembramos ainda em abril o golpe que a presidenta Dilma Rousseff, primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sofreu num processo de impeachment sem crime, liderado pelo então presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Há 5 anos, mais uma vez, nossa democracia tinha sido atacada e teve seu percurso interrompido. Bem como tivemos continuidade de um ciclo, tivemos um ciclo de continuidade interrompido, um ciclo produtivo de desenvolvimento econômico e inclusão social em nosso país, que começou com o governo Lula e tinha sido seguido por Dilma. Hoje, a gente viu, nesse mês de abril, ambos serem inocentados de todas as acusações, sejam elas as que embasaram o processo criminoso de impeachment sem crime de responsabilidade fiscal, ou naquelas condenações tendenciosas relacionadas à Operação Lava Jato e ao juiz Sérgio Moro, que passa hoje a ser investigado por suspeição. Esses fatos deixam nítidos a escancarada perseguição política que foi praticada aqui pelo oportunismo barato e terrorista da extrema-direita, que jogou o Brasil na lama com seu discurso antidemocrático. Desde então, nossa economia, que já foi, quando da presidenta Dilma estava no poder, a 6ª maior economia do mundo, tínhamos ótimas relações internacionais. Hoje despencamos para 12º no ranking mundial, fazendo assim crescer a miséria em nosso país e voltamos para o mapa da fome. O companheiro Luizinho Roldão trouxe hoje que cerca de 40% a 45% da população aqui de Garanhuns está passando necessidades. Triste realidade essa nossa, que não está distante do resto do país, onde 19 milhões de brasileiros sofrem. Boa parte da população hoje se encontra desempregada e a grande maioria delas são mulheres. São mães que sofrem com essas consequências econômicas da pandemia. E apesar dessas mentiras que Bolsonaro e seus aliados jogam na mídia com afirmações de que a pandemia está sendo bem conduzida, o Brasil segue liderando o ranking mundial de novos casos, com cerca de 75 mil doentes por dia, uma média dia de mortes de 3 a 4 mil mortes, o que caracteriza que nosso país é um risco mundial. De cada 10 mortes no Brasil, no mundo por Covid, 3 ocorrem no Brasil. Aqui a gente vem perdendo cada vez mais pessoas, entes queridos, pessoas que têm família e por isso precisamos continuar atentos. Enquanto a vacina não chega, devemos continuar seguindo com distanciamento social e com as medidas de proteção, lavando sempre as mãos e usando o álcool em gel. Cada vez mais a gente precisa evidenciar as lutas de todos os povos. Nesse mês de abril, um abril de lutas, esse abril vermelho, a gente relembra também os massacres contra os trabalhadores do campo, lá no Eldorado dos Carajás. Esse massacre que aconteceu em 17 de abril de 1966. E o seu compasso de morte, desde que seguem de sol a sol, lutando por um dos mais básicos direitos, o direito à terra. Pessoas que morrem lutando pela justa distribuição de terras, pelo combate à pobreza, contra o agronegócio, que garantem a soberania alimentar. Nosso projeto de hoje
o projeto de lei da horta comunitária orgânica e o requerimento solicitando operadores de trator para exercer a função, deixa nítido a importância desse trabalho, porque se o campo não planta, a cidade não janta. Precisamos estar sempre lembrados e cientes disso. Além disso, nossa história segue sendo manchada, ainda em datas simbólicas, pelo sangue dos povos originários dessa terra, que hoje relembramos a invasão no Brasil, a invasão que sofreram os indígenas, donos originários dessas terras. Eles sofrem até hoje com essas ameaças colonizadoras que expulsam, apagam e matam. Uma opressão que está na fala, na escrita e nas ações. Fere as existências, as individualidades, pluralidades desses povos. Por isso, é preciso descolonizar esses aspectos tão fincados em nossa estrutura social. Por esses motivos, tão marcantes e significativos em nossa história, devemos sempre estar movimentando o nosso pensar, principalmente relembrando, porque a memória é o poder que a gente tem para não deixar que ações negativas afetem nossas individualidades e nossa coletividade, para que aspectos negativos que aconteceram na nossa história não voltem a acontecer. É com essa memória e com a força da rebeldia contra um sistema que nos encolhe, com a potência dos nossos discursos, que iremos em frente para combater uma política de morte. Desde o golpe se alastrou, feito fogo em nosso país. De mãos dadas e com coração valente, construiremos juntos a mudança em nossa terra, a qual nenhuma e nenhum será impedido e reprimido. Sobrevivemos para ver o Brasil, literalmente, sorrir mais uma vez. Obrigada.